De ver como é que o Sampaoli vai ele mesmo absorver essa situação envolvendo o retrospecto recente dos dois clubes, né, dos confrontos, a intensidade que ele vai colocar naturalmente, pode-se esperar um jogo absolutamente diferente daquilo que a gente viu nas finais do Campeonato Carioca, até por ser de fato um confronto ainda maior, né, naquilo que ele representa em termos de sucesso na temporada, de grana, né, financeiramente, a intensidade. Então eu estou curioso para acompanhar esse Fla-Flu, porque nenhum jogo? Sincero, nenhum jogo. Fla-Flu, Ana Thaís Matos. Jogaço. Jogaço também não consigo apontar favoritismo. Acho que o Flamengo individualmente é um time muito forte e isso tem feito a diferença, né? Até quando o time não atua tão bem. E o Fluminense talvez seja hoje o grande time coletivo do Brasil, né? Com algumas questões ali em relação ao elenco, mas no mata-mata e também, perto do que fez o ano passado na Copa do Brasil, eu não acho que é favorito, 50-50, mas para mim é o grande jogo aí dessa Copa do Brasil, dessa fase. Mas olha só, eu sei que a nossa tendência é não apontar um favorito num jogo desse tamanho, que realmente tudo pode acontecer. No entanto, o âncora é obrigado a afirmar que o Fluminense vem levando vantagem nos confrontos com o Flamengo. Verdade, né? Verdade. Vantagem que não é pequena. Só nesse ano, por exemplo, o Fluminense venceu o estadual com um banho de bola no segundo jogo da final e durante a Taça Guanabara derrotou também o Flamengo com propriedade. Disputaram 3 jogos nesse ano, 2 vitórias do Fluminense, uma do Flamengo, que foi no jogo da ida. É o clássico, é o jogo que o Fluminense mais sabe jogar. Exato. O Fluminense tem levado vantagem nos últimos tempos no confronto direto com o Flamengo. Vocês não acham que é razoável afirmar que quem tem que trazer um fato novo, uma novidade para esse jogo é o Flamengo? Que se tudo acontecer da maneira como vem acontecendo, vai ter um 3 zagueiros. O Fluminense tem sido superior ao Flamengo no confronto? Não, eu acho que o Fluminense tem levado vantagem, muito por causa dessa instabilidade que o Flamengo provoca no seu time, no seu dia a dia. O fato novo será o Sampaoli, que ainda não jogou com o Fluminense. Foi o último jogo, inclusive, do Vitor Pereira. Do Vitor Pereira. E aí tem uma coisa muito curiosa. No ano passado, quando foi ao Bem Amigos, o Jorge Sampaoli, eu conversava um pouco com ele nos bastidores e perguntei para ele o que ele gostava de ver no Campeonato Brasileiro. Ele não estava trabalhando. E ele falou que gostava de ver o Fluminense do Fernando Diniz. O Fernando Diniz, por sua vez, também é um declarado admirador do trabalho do Jorge Sampaoli. E são 2 trabalhos de conceitos completamente distintos. Um pratica o jogo de posição, o outro de uma aproximação, de aglomeração de jogadores no setor da bola, embora o Diniz também tenha aprendido a mesclar um pouco de aspectos dos 2 jogos, mas é a prova de que dá para se jogar futebol bem de várias maneiras diferentes. E a própria Diniz completou ontem um ano à frente do Fluminense. Não sei nem se nós temos os dados para mostrar, mas um ano à frente do Fluminense, ele tem o maior aproveitamento dos anos 2000, 68,5% de aproveitamento, superando inclusive o aproveitamento da era Abel Braga, na passagem do Abel que culminou com o título de 2011 a 2013, título do Campeonato Brasileiro. Nesse mesmo Bem Amigos que o Losetti falou agora, o Sampaoli tem uma frase que eu acho que une um pouco, embora estilos diferentes, mas o pensamento desses 2 técnicos, né? Ele diz que não vê o jogador defendendo uma posição, né? Que ele estava falando isso em relação ao Gerson. Ele fala que o jogador de futebol, ele pratica futebol. Então, ele acredita que os estímulos no campo podem fazer com que o jogador atue em várias posições ou dentro de múltiplas funções dentro do campo. Acho que é uma linha de pensamento que faça com que os 2 se encontrem, assim. Acho que se a gente traçasse um paralelo de ideais dos 2, talvez eles se encontrem nessa frase, embora o estilo seja bem diferente. E bacana de ver como é que o Sampaoli vai ele mesmo absorver essa situação envolvendo o retrospecto recente dos dois clubes, né, dos confrontos, a intensidade que ele vai colocar naturalmente, pode-se esperar um jogo absolutamente diferente daquilo que a gente viu nas finais do Campeonato Carioca, até por ser de fato um confronto ainda maior, né, naquilo que ele representa em termos de sucesso na temporada, de grana, né, financeiramente, a intensidade. Então eu estou curioso para acompanhar esse Fla-Flu, porque o Fluminense hoje, se a gente for usar uma expressão que volta e meia está sendo usada aí, né? O Fluminense é o time que hoje consegue entrar mais fácil na mente do Flamengo, né? Desses confrontos, desses adversários todos, o Fluminense é o que mais machuca o Flamengo nesse sentido. De perturbar, de deixar o Flamengo instável, de fazer o Flamengo se preocupar de forma diferente. Então por aí eu imagino também que a gente possa ter o confronto, se não é o mais interessante, ele é top 3
dessa fase de oitavas. O treinador do River Plate, o Demichelis, afirmou depois do último jogo do River pelo Campeonato Argentino que o grande desafio do River hoje no futebol brasileiro é enfrentar o Fluminense, que ele considera o Fluminense o time brasileiro e, portanto, hoje o time sul-americano mais difícil de ser batido. O Fluminense é um trabalho que vem atravessando as fronteiras, Sim. que virou reportagem no New York Times, no perfil do Fernando Diniz, né? A gente tem a entrevista do Demichelis para mostrar? Então, vou mostrar para vocês o que disse o Demichelis, treinador do River Plate, que hoje visita o Fluminense no Maracanã. Está claro que es el rival más duro del grupo y me atrevo a decir que hoy por hoy es el rival más duro de Brasil, que está pasando un grandísimo presente Fluminense. Nosotros vamos a ir a Brasil a intentar ganar y a Fluminense vamos a ir obviamente a plantarle cara, a plantarnos de igual a igual. Y después veremos, después de 95 minutos, de dos grandes equipos que están pasando un gran presente, a ver quién demostró ser mejor en la cancha. Eu acho que essa declaração tem um peso muito grande, porque o River Plate no cenário sul-americano é muito mais vencedor que o Fluminense. É uma camisa muito mais pesada que a do Fluminense no cenário sul-americano. E aí ele está olhando para a qualidade de jogo, não é para a história, como a gente muitas vezes olha para o Boca, a Bomboneira, a Mística, a qualidade de jogo que o Fluminense vem apresentando. E vai ser um confronto de um ano de trabalho contra alguém que vai ter um mês à frente, que é o Sampaoli contra a Diniz, né? Uhum. Próximo confronto, Bahia e Santos. Os confrontos já estão todos aqui no nosso telaço, já falamos de América e Inter. Então, o que achou do vídeo? Comente sobre o que viu. Não se esqueça também de deixar seu like e sua inscrição. Assim você ajuda a divulgação do canal. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.